Boa noite, boa tarde ou bom dia, no horário que vocês estiverem vendo aí. Paz do Senhor a todos. Vim aqui hoje deixar a palavra aqui de João 12, 44 a 50. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, e vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe minhas palavras, já tem quem julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o mandamento é de vida eterna, porque eu falo como o que o Pai tem me dito. E vemos aqui que Jesus clamou aqui a todos para crer nele, porque ele está com o Pai, ele é o Pai junto, Jesus, o Filho. Quem vê em mim, vê o que me enviou. Quem enxergava ele, enxergava aquele que nos criou, que é Deus. E ele veio ao mundo para ser a luz daqueles que estão em trevas, que estão em pecado, que não estão no fundo do poço. Todos nós, tem gente assim, que erra, e nós somos humanos, a gente erra, é falho, e ele veio para nós, para esse tipo de pessoa, não para a gente. E se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque vim e não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Todos aqueles que ouvir a palavra dele, o que ele disse, o que tem sido passado durante anos e anos, 2000 anos e poucos aí já que aconteceu isso, que ainda tem permanecido a palavra dele aí, que foram os ensinamentos. Não crê nele no dia do último dia do julgamento, esse terá o seu julgamento como encerrado, a morte eterna, a condenação. A mesma coisa está aqui, quem rejeita a mim, não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa é a do julgador no último dia. Que tinha já dito, né? Que no último dia, aquele que não crê em Cristo, não crê na palavra, a palavra que é Cristo, a Bíblia. A Bíblia foi dita que ele próprio diz que eu sou a Bíblia, eu escrevi a Bíblia, eu dei a Bíblia, as palavras para ser escrita. Porque eu tenho falado de mim, não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Aqui, claramente, ele diz que ele não falava por ele falava pelo Pai, nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai Celestial. Ele dizia as palavras que o próprio Criador passava para ele. E que sei que o mandamento é de vida eterna. O Pai transmitiu as palavras, transmitiu as correções, os ensinamentos que Jesus passava para todos, e a palavra dele vive até hoje para nos conduzir à vida eterna novamente.
nos tirar desse peso, dessa coisa ruim que é a morte, que se iniciou lá atrás, lá em Gênesis, com Eva, que achou que a serpente era mais confiável que Deus, não por suas credenciais, mas porque a serpente falou o que Eva queria ouvir. E Eva, a serpente, tinha uma boa palavra, tinha uma boa conversação e induziu Eva a cometer o pecado. O primeiro pecado que nos tirou a vida eterna, é a vida sem morte. Deus não criou a gente para conhecer a morte, e sim para viver eternamente. Muitas pessoas, mas como é que se ninguém morrer, vai ser planeta que vai ficar populoso, como é que vai ser feito? Deus é Deus, Ele criou tudo e todos. Se Ele, vamos pôr, quem pensa dessa maneira, acha que Deus não é o Criador. Se Ele criou tudo e todos, se Ele criou esse planeta, se Ele criou cada grão de areia, é claro que Ele pensou nisso, em deixar a gente aqui sem a morte, sem essa coisa ruim que é viver, nascer, viver e morrer. Então, Jesus Cristo veio para nos devolver isso aí que foi retirado. Deus tirou essa divindade que era nossa para a gente não conhecer a morte. E Jesus Cristo veio, passou todas as tormentas, foi chacoteado, foi esquartejado, passou por todas as coisas ruins aí para que a gente tenha essa vida eterna. E novamente vamos frisar que Jesus Cristo está de lá de cima, junto a Deus, só observando a gente, esperando o momento certo de todos nós, ou bastante gente, ou estejam agindo conforme a palavra, junto a Ele, para voltar e devolver para a gente essa imortalidade. E assim eu deixo essa palavra aí para refletir com todos vocês e vou fazer uma oração aqui, o Salmo mais conhecido aí, um dos mais conhecidos, Salmo 23, que é uma consolação, né, para todos nós. A gente precisa disso também, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto às águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, e teu bordão e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença de meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo do meu cálice. Transborda a bondade e a misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei a casa do Senhor para todo sempre. Amém. Daqui, novamente, está dizendo para a gente agir de acordo com Deus, que é a bondade, que é o amor ao próximo. E no final, a gente vai estar junto com Cristo e desconhecendo a morte de vez. Só que todos nós queremos, nada aqui na Terra é mais valioso que isso. É desconhecer a morte, que todos nós vivemos eternamente. O que adianta, vamos pôr, eu ter as coisas, ter um carro, ter dinheiro, ter
ter bens, ter muitos bens, não adianta de nada. Eu vou nascer, morrer, nascer, viver e morrer. Muitos nascem, vivem bem, tem bens, tem fartura e morrem também. Mas também tem pessoas também que nascem, sofrem bastante, não tem fartura, não tem nenhum alimento para se alimentar e morrem também. Então a gente busca isso, riscar essa parte da nossa vida, que é a morte. E nesse período aí a gente tem que ter vontade no coração e seguir os mandamentos. Amarás a teu Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como a si mesmo. A gente também vê pessoas que necessitam em todo mundo e tem pessoas que precisam da nossa ajuda. Esse é o Evangelho de Cristo. Ajudar ao próximo. O Evangelho de Cristo não é ter uma igreja bonita, ter bastante membros, ter bastante arrecadação de oferta, de dízimo. É um pouco da ostentação da igreja que se tem muitas hoje em dia. E sim, o Evangelho de Cristo é ajudar ao próximo, é ter amor ao próximo. E é isso que falta um pouco mais pra gente. A gente olhar um pouquinho nas redes sociais aí ou na TV, você vai ver que tem milhões e milhões de pessoas que não têm o que comer, que passam fome e a terra provém de alimento, provém de recursos que poderiam estar suprindo essas pessoas que não têm comer, que não têm de onde tirar o que comer. E aí vem o outro lado, se os governos também fossem justos, honestos, ninguém estaria passando fome ou sem recursos. Deus nos fez em perfeição. Ele fez a gente o espelho de si próprio. A gente é capaz de aprender, a gente é capaz de raciocinar, a gente é capaz de tudo. Por quê? Porque Deus criou a gente um espelho, um reflexo dele próprio. Aí eu ouvi esses dias uma frase aqui também bem interessante, que entrou bem na mente. Deus, eu vou ler aqui para vocês aqui. Deus deu a consciência que atua em primeiro lugar, a razão que atua em segundo lugar e o coração que atua em terceiro lugar. Quando nossa emoção começa a tomar conta e perder o controle, vem nossa razão e nos corrige. E quando nossa emoção vem da razão, vem a nossa consciência e nos corrige e diz: filho, eu estarei com você até o último dia. É uma frase aí que eu ouvi e marcou mesmo, que é bem interessante. Às vezes a gente sempre age na emoção, deixa a emoção agir, e tem vezes que a razão, que é a nossa, vem e nos corrige. Mas aí quando a própria razão, a emoção vem da razão, aí vem a consciência. E a consciência é ligada ao Deus, ao nosso Pai Celestial. E Ele vem, nos corrige e nos alerta ainda que, por mais tudo, Ele estará com a gente até o final. Esse final que
poderia pra gente acontecer no seu final de a gente conhecer a morte. Isso poderia muito bem a gente mudar aí de uma maneira drástica aí todo o planeta e acontecer da gente conhecer novamente a vida eterna. Estamos em carne ainda, estamos em carne, isso pode acontecer, só depende da gente. Isso aí eu creio, acredito que também vocês também creem nisso aí. Uma boa noite aí a todos.